você gosta muito de alguma coisa, você também fica ansioso pra saber como é que vai ser o final? Eu, pelo menos, sou bem assim. Sempre quando eu vejo algo que me inspira ou me cativa, eu fico me perguntando como que isso vai terminar. Só que eu tenho um problema, na verdade eu não sei se é um problema, mas eu gosto de consumir as coisas depois que elas já estão 100% disponíveis. Eu não gosto de ficar esperando novos episódios nem nada, até porque eu sempre fico muito ansioso com isso. Então, o que me aconteceu enquanto eu via Golden Wind foi justamente isso. À medida que eu tava vendo os episódios, eu sempre fiquei me perguntando como que esses caras vão conseguir derrotar o Diávolo. Ele é muito forte, a habilidade dele é muito versátil, e eu acredito que não vai ter como eles simplesmente pularem em cima do maluco e pegar ele. Pega ele, é Jack, é o Jack aí, ó, pega o Jack, pega! Então eu sempre fiquei me perguntando como seria. E aí quando eu cheguei no final e a resposta veio a partir de um personagem que não aparecia a duas partes, e ele ainda por cima trouxe um objeto que em momento algum foi pertinente para aquela trama, e assim eles conseguiram derrotar o vilão, eu simplesmente fiquei pensando, caramba cara, tinham tantas outras formas que pudessem levar a derrota dele, por que o Araki escolheu a pior delas? Que é justamente a que envolve o uso de Deus Ex Machina. E se você estiver se perguntando o que é isso, vem comigo que eu vou te explicar no vídeo de hoje. E aí, Bruciarati aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um artifício de roteiro e narrativa que eu particularmente acho um dos piores, que é a Deus Ex Machina, que surgiu lá no teatro grego com a expressão Deus Ex Machina, que significa Deus que surge da máquina ou Deus que desce em uma máquina, para representar o efeito literal que tinha no teatro, onde um deus descia e ele resolvia ali o dilema do personagem, tá ligado? O personagem ficava, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Qual é o certo? E aí o deus, né, o anjo, ou o que quer que você queira chamar, aparecia e falava, não temas, a resposta é tal. E essa era a resposta. E todo mundo odiava, desde aquela época. Mas hoje em dia eu sou obrigado a ver gente que fala que Deus Ex Machina, na verdade, é um ótimo artifício de roteiro e que eu que sou chato pra caramba, ou eu que não entendo. Então, para isso, eu decidi fazer um vídeo falando sobre Deus Ex Machina e citando alguns exemplos desse artifício de narrativa aqui no vídeo, para que vocês tirem as suas próprias conclusões, se isso é bom ou se isso é ruim. Então, antes de tudo, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui. Reviravolta, plot twist e Deus Ex Machina são duas coisas bem diferentes. Porque na plot twist, né, na reviravolta, geralmente as coisas fazem sentido, enquanto na Deus Ex Machina não faz sentido algum com aquela trama que você tá vendo. É uma resposta que surge dos céus e geralmente ela é a resposta pro dilema principal dos protagonistas. Então, se você acha que plot twist, que reviravolta, é o mesmo que Deus Ex Machina, amigão, não é. Pode ficar despreocupado. Uma é muito boa e a outra não faz sentido. O maior exemplo que a gente tem de Deus Ex Machina costuma partir do pressuposto que um personagem é forte demais para ser derrotado e aí uma solução mirabolante acontece para a morte dele. É o exemplo que eu citei na introdução, lá na parte 5 de Jojo. A gente tinha um Diávolo que tem um poder basicamente de ver o futuro 10 segundos no tempo, né, à frente dele e poder alterar qualquer coisa que acontecer dentro desse prazo de 10 segundos, e dessa forma ele se torna imbatível, já que ele consegue excluir a causa, contudo ele mantém o resultado. Ou seja, ele pode apagar que você deu um soco nele, mas se esse soco acertasse, o resultado ainda permaneceria. Mas como ele consegue ver onde vai ser o soco, ele só desvia. Então, tipo assim, o maluco é imbatível. E a solução para isso foi aumentar o poder dos personagens a partir de um artifício poderosíssimo que só foi mencionado no final dessa parte. Em momento algum na história aquilo tinha sido inserido na trama. Só foi jogado lá uma flecha que poderia sim trazer a capacidade plena dos stands para fora. Algo que não tem nada a ver com a flecha que aparece na parte 4, caso você esteja falando que é igual, porque os funcionamentos são bem diferentes. Enquanto uma flecha deu uma habilidade dentro do cerne de habilidades que o stand tinha, no caso a flecha da parte 4, dá uma terceira bomba ao Kira, que tem um stand que produz bombas, na parte 5 o Giorno vira uma literal máquina de dizer não. Ah, Giorno, não. Eu vou te... Não.
O poder dele é dizer não, ele nega qualquer coisa, ele consegue manipular a causa-efeito, ele consegue excluir o efeito e manter a causa, é o contrário, por assim dizer, do poder do diabo. E isso não faz sentido nenhum, porque eles não iam conseguir derrotar o Diablo de forma alguma, tanto é que precisou de evoluir o stand do protagonista e dar uma habilidade que é literalmente um counter, tá ligado? Da habilidade principal do outro maluco. E agora, você que viu a parte 5, você que é fanboy do Giorno, você vai chegar pra mim e falar: não, Brutiarati, mas isso faz sentido, porque foi estabelecido coisas como destino, foi estabelecido que a flecha dá ao usuário o que ele mais deseja no momento, e que não sei o que. Mas, cara, isso não faz sentido nenhum, na verdade, porque quando o Polnareff encontrou a flecha e o Chariot arrebentou o dedo dele lá a primeira vez, ele não tinha desejo nenhum, ele nem sabia o que aquela flecha fazia. Então não faz sentido que o poder dele tivesse começado a ativar exatamente naquele momento, fazendo o mesmo efeito do que o poder dele fez no momento que o stand dele perdeu o controle, que é trocar almas de lugar, fazer as pessoas dormirem. Então, tipo, não, cara, não faz sentido. E se você vier falar, não, mas a flecha encostou no Gold Experience Hacking, por isso ele desbloqueou aqueles poderes. A flecha do Black Sabbath também encostou nele lá no começo. E ele não desbloqueou os poderes. Então cara, sim, é uma flecha diferente da parte 4 e não faz sentido nenhum ela tá aqui, porque o Polnareff não aparecia desde a parte 3, o maluco apareceu aqui com a solução dos problemas dos caras. É isso, é uma Deus Ex Machina. Ele literalmente desceu em uma máquina, já que ele tava numa cadeira de rodas, com a solução dos malucos. E foi isso. E aí, rapaziada, quem tá interrompendo o vídeo sou eu mesmo, Brutiarati, seu escritor e youtuber CLT favorito. E eu tô aqui no meio do vídeo apenas para falar para vocês que o link para os meus livros estão aí na descrição, no comentário fixado e bem provavelmente em um card ou outro que passa ao longo do vídeo. E se você gostar das obras que eu abordo aqui no canal, como Jojo, Jujutsu, Naruto, enfim, todas essas obras de mangás, animes fantásticos, bem provavelmente você também vai gostar dos livros que eu escrevo, que no caso é o Herói Josh Bay, As Estrelas Prateadas e o Diário de Brelion, Guerra Civil, já que todas essas obras que eu sempre trago aqui pra vocês nos vídeos me inspiraram bastante a escrever os meus próprios livros, e eles estão num preço muito bacana, e se vocês tiverem interesse em saber mais sobre as histórias, eu posso trazer vídeos falando sobre. Caso você tenha se interessado, basta olhar nesses links aí, que se eu não me engano vocês podem ler um capítulo de forma gratuita, e se você puder efetuar a compra do livro completo, a sua leitura e a sua compra me ajudam demais a ficar um passo mais próximo do meu sonho de algum dia ser reconhecido pelo meu trabalho como um escritor aqui no Brasil. Enfim, muito obrigado, fique com o vídeo. Um outro exemplo também que é bastante famoso, você talvez conheça, tem nome e sobrenome, cara, Uchiha Madara. Sim, a derrota do Madara Uchiha é o suco da Deus Ex Machina, já que o maluco era super poderoso lá, né, quando ele foi trazer de volta à vida lá com aquele jutsu lá, o maluco já chegou super pica seca. Depois disso o cara ainda teve a porra de um power up, tá ligado? Meteu-lhe de Tsukuyumi, virou Deus, mano, o cara virou Deus ali naquele momento. Ninguém ia conseguir derrotar ele, ninguém, podia juntar todo mundo, não ia ter como o cara morrer, tá ligado? Porque ele tava num nível de poder absurdo comparado a qualquer outro personagem daquela franquia naquele momento. E aí ele morre igual bosta, porque o Zetsu decide tocar o coração dele e morreu. Cara, isso daí é ridículo, porque a partir do momento que você perde o controle de um personagem seu e você tem que usar uma solução, uma parada que não faz sentido nenhum, como esses dois exemplos que eu citei, cara, isso aí é Deus Ex Machina, isso mostra que você não sabe muito bem pra onde você tá levando a sua obra, né, os seus personagens. Por isso que é muito importante você manter em mente a questão do power scaling, né, da escalada de poder. É muito interessante que, independente de qual personagem for na sua obra, ele tem um parâmetro. Parâmetros são a melhor coisa para qualquer personagem, nunca se esqueça disso, principalmente parâmetros de poder. Você tem que estabelecer muito bem os poderes dos seus universos para que coisas como essa não aconteçam. A partir do momento que você tem um parâmetro, você tem um limite. A partir do momento que você tem um limite,
Então você sabe que, olha, se chegou nesse limite aqui, é o máximo, é onde vai dar, entendeu? Esse limite aqui de poder é onde tá tranquilo pro cara ser derrotado sem nenhuma solução cagada. Se esse limite for de alguma forma extrapolado, então você tem que fazer com que outro personagem também consiga extrapolar o limite e esse personagem derrote o outro. E não que chegue uma pessoa que nunca teve nada a ver com a história, não tem nada a ver com a trama e resolva aquele problema. Isso daí é um roteiro fraco, uma narrativa fraca. Não é isso que a gente tá querendo ver. A gente quer uma solução que faça sentido. A gente quer ver o protagonista derrotar o vilão, mas a gente quer que isso seja de uma forma válida, de uma forma que faça sentido. E não de uma forma que pareça que teve que ser forçado, entendeu? E agora, no último exemplo, eu vou citar dois, na verdade. Um que eu acho menos pior do que o outro, mas a caráter de comparação vão ser dois, que é Gojo vs Sukuna de Jujutsu Kaisen e Zeus vs Adão de Record of Ragnarok. E antes que você, fanboy do Sukuna ou viúva do Gojo, venha comentar aí, calma, cara, vamos todos nós aqui entrar num diálogo fácil. Quando chega no final do mangá de Jujutsu Kaisen, agora a gente tem propriedade pra falar isso porque a gente já viu toda aquela luta final, a gente sabe que o momento mais crítico daquela luta foi justamente o começo. O ponto em que o Sukuna mais precisou fazer votos vinculativos, esteve mais à beira da derrota, foi contra o Satoru Gojo, foi aquele que mais deu trabalho pra ele. E não, cara, nunca que Yuta, Yuji e o resto da rapaziada deu o tanto de trabalho que o Gojo deu pra ele. Então, ao final de tudo, a gente vê que aquela vitória foi tipo 75% trabalho do Gojo, 20% trabalho do Yuta e 5% divide entre o resto da rapaziada. E no resto da rapaziada eu tô incluindo o Yuji. Mas isso daqui vai ser papo para outro vídeo, o foco aqui é outro. Por que que a derrota do Gojo é uma Deus Ex Machina? E eu acho inacreditável como que muitas pessoas não conseguem aceitar isso, mas como eu disse pra vocês, agora que já terminou, a gente pode falar isso com propriedade. O corte que corta o mundo foi uma técnica criada única e exclusivamente para a derrota de Satoru Gojo. E ao meu ver, nem precisava ter tido aquilo, porque existiam outras formas de ter derrotado o Gojo, outras formas que o Sukuna podia ter feito sem criar essa técnica que ele tirou da bunda dele, fazendo pacto vinculativo um tanto de bosta e usando a adaptação de Mahoraga para atravessar o Mugen e um tanto de coisa, porque aquele golpe é tipo ridículo. Aquele golpe é ridículo, rapaziada. Vocês vão me desculpar, mas aquele golpe é ridículo. Cara, ele meteu aquele golpe na cara do Yuta e o Yuta ficou vivo. E beleza, ai nossa, teve todo um trabalho pra ele ficar vivo, mas o fato dele ter ficado vivo e o Gojo não faz sentido nenhum pra mim. Ah, o Gojo já tava esgotado, ai não sei o que, piriri pororô. E aí que entra Record of Ragnarok nisso tudo. Porque Record of Ragnarok pra mim também tem um pouco de Deus Ex Machina na luta do Adão contra os Zeus. O Adão era claramente superior. A única coisa que Zeus tinha que o Adão não era o fato dele ser uma divindade. Então o fato de Zeus ser uma divindade já pressupõe que ele tem uma resistência maior e uma durabilidade muito maior também. Então apesar do Adão ter nocauteado Zeus, se não me falha a memória, 2 vezes naquela luta, ele ainda se levanta e ele ainda faz o Adão chegar ao limite dele, e a derrota do Adão é justamente essa, ele chega a um limite, porque ele é humano. Tudo bem, é uma coisa que é usada para você ficar surpreso, para quebrar sua expectativa enquanto você vê, porque você pensa, não tem como o Adão perder. Em nenhum momento aquela luta chegou a dar trabalho para ele. Até o momento que Zeus usa uma transformação lá para forçar que o Adão use a técnica de previsão / cópia dele para acompanhar todos os movimentos do Zeus e chegar no seu limite. Porque a única diferença entre os dois era essa, Adão era humano e Zeus não, portanto Adão tinha um limite. E Zeus, apesar de ter o limite dele era muito exponencial comparado ao de um humano. E o mesmo poderia ser feito aqui na luta de Gojo e Sukuna, porque enquanto Sukuna é uma maldição, ele é o rei das maldições, independente da força de Satoru Gojo, ele ainda era um humano, ele ainda tinha um limite. Ele tinha um limite pro tanto que ele poderia usar a técnica amaldiçoada reversa, ele tinha um limite pro tanto que ele conseguiria expandir o seu domínio, pro tanto que ele conseguiria usar a sua técnica amaldiçoada. Por mais que seja um limite absurdo, porque ele é usuário dos 6 olhos, isso não tira o fato de que ele é um humano. A resistência dele é uma resistência de um humano. Ele pode ser o mais poderoso,
mas ele é o humano mais poderoso, enquanto o Sukuna é o rei das maldições. Só isso já pressupõe que o Sukuna tem sim algumas qualidades que o Gojo não tinha, pelo fato de que ele era humano. Então, a partir do momento que a gente parte do princípio que sim, o Gojo tinha um limite, e isso foi estabelecido em vários momentos naquela luta, que a derrota dele fosse por conta do limite, fosse o mesmo caso, entendeu? Tipo, ah, beleza, ele usou o roxo irrestrito lá, explodiu tudo, era muito mais eficaz se o Gojo simplesmente caísse duro no chão, tipo aconteceu com o Yuta quando a técnica do Kenjaku acabou antes dos 5 minutos, porque ele usou poder demais. Ele caísse duro no chão e morresse de exaustão, porque ele é um ser humano. O cara entrou em 5 duelos de expansão de domínio contra o feiticeiro mais forte. O cara usou todo o leque de habilidades que ele tinha. Ele foi capaz até mesmo de, tipo, subverter, extrapolar certas regras que foram pré-estabelecidas em Jujutsu Kaisen. Aquilo daí era mais do que motivo para ele ter simplesmente morrido de exaustão, mas não. Ainda assim, Gege Akutami optou por dar uma técnica ao Ryomen Sukuna que foi feita única e exclusivamente para vencer Satoru Gojo. E isso daí é algo que, tipo assim, não entra na minha cabeça. Porque diferente de todas as viúvas do Gojo que vão falar que o Gojo tinha que ter vencido, eu reconheço que não, ele tinha que perder. Porque o Gojo não é o protagonista daquele anime, ele é o mentor, portanto ele tinha que perder para que o mangá continuasse. A partir do momento que ele vencesse ali, a gente então teria outra linha de narrativa, o Kenjaku sendo o vilão. E ainda por cima, cara, eu acho que independente do resultado, o Gojo tinha que ter morrido ali. Ele vencendo o Sukuna ou ele perdendo pro Sukuna, ele tinha que morrer. Eu acho que o melhor final ali, na verdade, seriam os dois morrendo e dane-se quem era mais forte. Os dois cagaram no pau, os dois morreram, Kenjaku de vilão principal. Eu acho que seria uma coisa muito mais interessante, mas aí é uma opinião minha. Agora, uma coisa que eu falo pra você, que realmente é um artifício fraco de roteiro, é colocar um golpe que a única vez que o cara teve que usar o golpe de uma certa forma foi justamente contra o personagem que ele mais precisava matar. Que é, quando o Sukuna usou o corte mundial sem ter que fazer selo de mão, sem ter que mandar uma direção, sem nada, foi ali. Simplesmente ele lançou o corte, o Gojo não viu e ele morreu. Então, tipo assim, isso daí é ridículo, porque ele já tinha se adaptado ao infinito, ele já tinha se adaptado ao Mugen do Gojo. Então, honestamente, cara, até mesmo um clivar, um desmantelar simples ali, poderia ter matado o Gojo. Ele tava completamente de guarda baixa, achando que ele tinha vencido. Então, tipo assim, o leque de possibilidades para Sukuna matar Gojo sem que isso seja uma Deus Ex Machina, sem que isso seja forçado, era muito maior do que aquilo realmente que foi usado no mangá. Diferente, na minha opinião, daqui de Record of Ragnarok, onde não tinha que ser aquilo, tá ligado? Se fosse qualquer outra coisa ali, se de repente o poder do Adão parasse de funcionar do nada, tá ligado? E não tivesse toda aquela questão do limite, ia ser forçado. E mesmo com a questão do limite ainda é um pouco forçado, porque como eu falei pra vocês, ele já tinha vencido Zeus outras 2 vezes. E aí a gente chega no ponto principal desse vídeo. Como evitar que a Deus Ex Machina ocorra? A pessoa que mais conhece a sua história é você mesmo. Então, pra mim, aquilo que faria com que Deus Ex Machinas fossem evitadas ao longo da narrativa é justamente fazer meio que uma linha, tá ligado? Pra estabelecer como a história vai seguir. Dessa forma você já teria um norte enquanto você está escrevendo e já facilitaria de você reescrever certas situações onde Deus Ex Machina ocorre. E aqui, logicamente, no caso de livros, facilita muito mais do que mangás, que são coisas, tipo assim, as pessoas geralmente têm um prazo pra fazer a história seguir e tal, então não tem nem comparação eu falando aqui pra você sobre a sua história, sobre o seu livro, sobre você pensar isso antes da história estar no papel, e um mangaka que, tipo, tem prazo ali de 6, 7 dias pra entregar a parada pronta, e a história tem que seguir daquele jeito e tal. Logicamente, para eles é um trampo muito mais cabuloso, muito pior do que no nosso caso, sendo escritores de livros, de fantasias e tal. Mas a verdade é, a partir do momento que você tem uma linha, que você tem um norte a ser seguido, isso daí já vai facilitar demais. Então esse é o primeiro ponto, né? Você ter pré-estabelecido o começo, meio e fim da sua história, tá ligado?
Um outro ponto é você ler a sua história. Não ler um capítulo, tá ligado? Tipo, terminei um capítulo, vou ler ele. Não, vai escrevendo, escreveu metade ali, leia, pra ver se não tem nenhum tipo de furo de roteiro e para ver se não tem nada inconsistente com aquilo que você está escrevendo. Dessa forma, isso vai facilitar demais na hora que você for fazer a revisão, porque quanto menos coisas para revisar, uma vez que a história esteja pronta, melhor, mais concisa e principalmente mais coerente a história será. Então esse já é o segundo ponto. A partir do momento que tiver muita coisa, que você tiver muitos capítulos, já estiver chegando lá no final, dá uma lida, vê se tá tudo certinho, vê se tá tudo consistente com aquilo que você pré-estabeleceu. E a terceira coisa, que pra mim é uma que não tem como fugir. Se você não quiser que tenha Deus Ex Machina na sua história, a partir do momento que você notar que tem uma, você tem que reescrever. Seja a cena, seja o capítulo, sejam os capítulos onde isso rola, você tem que reescrever. A Deus Ex Machina é uma solução que de forma alguma está entrelaçada à trama / o roteiro. Ou então, se ela está, ela é uma solução muito fácil e que deixa aquele gosto de isso não fez sentido. E a gente consegue perceber isso quando a gente lê. Então, a partir do momento que você detectar isso, você tem que voltar lá no começo, onde, né, se iniciou essa Deus Ex Machina, e excluir, cara, tudo que veio depois disso e reescrever para que isso fique mais aceito. Quando eu tava fazendo Heróis de West Bay, As Estrelas Prateadas, eu não tinha uma rotina de escrita, e isso é algo que acabou dificultando bastante o meu processo de criação do livro, porque querendo ou não, eu pegava e escrevia um capítulo em um dia, e aí 2 meses depois eu pegava para escrever outro capítulo, e eu não lia esse capítulo que eu tinha escrito antes. E quando eu peguei para revisar o livro depois que ele já estava completamente pronto, eu percebi muitos furos de roteiro e algumas presenças de Deus Ex Machina. Então, depois do livro pronto, eu tive que reescrever grandes partes dele. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês também. A partir do momento que você perceber, você reescreve. Mas, talvez a principal dica seja ter uma boa rotina de escrita. Tentar não deixar muitas lacunas de tempo de um capítulo para outro, para que assim você consiga detectar e se lembrar do que você escreveu, para quando você for continuar o próximo capítulo, você ainda seguir o ritmo, não deixar cair. Então, um pouco estabelecer alguma regra que não faça algum sentido prévio ali. Enfim, o intuito do vídeo foi justamente esse. Eu tentei mostrar aqui pra vocês qual que é a diferença entre reviravolta e Deus Ex Machina. Como eu falei, a reviravolta é algo positivo, é algo que faz sentido, é algo que te surpreende, enquanto a Deus Ex Machina é simplesmente uma solução que mostra que o autor teve que fazer aquilo de forma impensada, tá ligado? Teve que fazer aquilo de forma rápida apenas pra finalizar a obra, ou então pra tirar aquele personagem do jogo e dar continuidade à obra, mas não foi algo pensado, ou então não foi executado da melhor forma. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se for o caso, deixe seu like, comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você tenha, ou então comenta aí, cara, o que você acha sobre Deus Ex Machina. A gente se vê no meu próximo vídeo. Nesse exato momento eu tô indo lá defender a humanidade na batalha contra os deuses, velho. Quase perdendo a hora aqui, daqui a pouco a Brunilda vem aqui me pegar, mano. Enfim, me desejem sorte. Se eu sumir, vocês já sabem o que aconteceu. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!